Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos Férias de Verão. Eu sou a Cris Bartz e convido vocês a darem um tempinho das conversas profundas para dar espaço para o bate-papo leve e saboroso que acompanham as nossas merecidas férias. Eu sou a Juva Lauer, convido vocês a pegar um bolinho, fazer um chazinho, aquele que você mais gosta e chegar junto para a conversa. Hoje é legal preparar um skincare também e entrar na roda. Vamos começar o ano com aquele recadinho do Bradesco? Antes de falar de qualquer assunto, por que não tirar um tempinho para refletir sobre como as experiências que tiramos de 2020 podem nos conduzir para 2021? O curta Volte a Brilhar, lançado pelo Bradesco com produção 100% brasileira, fala exatamente sobre isso. São 2 vagalumes fazendo de tudo para trazer o brilho particular de cada um na vizinhança. É surpreendente e lindo descobrir como, mesmo à distância, a nossa união faz a força. Mesmo sem abraço, a gente pode se tocar onde mais importa. E olha que lindo isso, o brilho dos outros desperta o seu brilho. Já comecei o ano filosofando. Mas se tem um momento no ano pra gente parar pra pensar, é justamente agora. Assista ao curta, ele é muito fofinho. Ele se chama Volte a Brilhar. E aí você vai acompanhar todas as aventuras anteriores dos vagalumes do Bradesco também. Tá lá, no YouTube do banco e no site banco.bradesco/Volte a Brilhar. E aí, já se preparou para voltar a brilhar em 2021? Vamos tomar um chá nesse primeiro programa com a Fê Guedes, que é beauty artist, criadora de conteúdo e apresentadora do podcast Beleza Pra Quem, aqui na Rede B9. A gente já teve um crossover no programa 138 do Mamilos, que se chama, claro, Beleza Pra Quem. Bora falar sobre autocuidado? Então, para começar esse papo delicinha, a gente precisa que a nossa convidada cheirosa se apresente para os nossos ouvintes. Fê Guedes, conta pro povo quem é você na fila do lavar o rosto. Minhas amadas, eu sou Fê Guedes, maquiadora, criadora de conteúdo, agora com uma agência de conteúdo e trabalho com beleza há 14 anos. Tenho como berço a moda. Comecei por essa porta, por amar a beleza como referência artística mesmo. E aí, aos poucos, fui entendendo o quanto a beleza tinha um papel de definir a nossa imagem, posso até dizer que, às vezes, até vida, nós mulheres, principalmente, o quanto isso poderia ser libertador ou um fardo. Eu amo e questiono muito esse universo da beleza. Então, acho que eu sou uma vivenciadora e uma questionadora dos nossos hábitos em relação à estética e beleza. Já que você está falando de beleza, qual que é o papel da beleza e da estética num ano de pandemia? Você falou muito de ser produtora de conteúdo, criadora, pensadora, questionadora. Como é que foi produzir conteúdo esse ano? Dava para propor conversas sobre beleza sem se sentir fútil, sem sentir que era uma conversa, desnecessária, leviana nesse ano? Sim, Ju, você definiu perfeitamente. A hora que começou a história, no começo do ano da pandemia, eu fiquei numa crise existencial, assim, porque o meu papel de geradora de conteúdo sempre foi questionar a beleza, mas eu falava sobre beleza, eu falava sobre passar creme, falava sobre passar maquiagem. Eu falei, eu não tenho condições algumas de falar sobre isso nesse momento que a gente está vivendo.
E eu fiquei em crise real, eu não falei sobre isso, eu não pensei sobre isso, e me fechei um pouco nesse lugar, e entendendo, estudando e pensando como que isso era ou não importante pra gente, sabe, como sociedade. E aí foi muito incrível, porque foi ao mesmo tempo foi um jeito de desconstruir muito legal, assim, porque eu até gravei o Beleza Pra Quem, o podcast, na pandemia. E foi muito difícil, porque eu falei, como que eu vou abordar esse assunto com as pessoas escutando em casa falando sobre beleza? E aí eu encontrei um lugar que não foi uma alternativa comercial, nem uma alternativa de solucionar um problema meu que falava sobre beleza, mas foi uma alternativa de resgate, de me salvar, porque aí a gente em casa, trancados, sem acesso a todos e nem precisar mais dos artifícios, né, de beleza, da manicure, do creme. Para que eu vou passar creme? Para que eu vou passar maquiagem? E aí eu comecei a entender que, na verdade, a gente como humano e como espécie precisa de carinho e toque. E aí eu comecei a fazer um outro, principalmente nesse momento que a gente estava vivendo, sabe? Eu comecei a ver a beleza como algo, eu falo beleza, os acessórios de beleza, o creme, o cheiro, a maquiagem, a cor, o esmalte, qualquer coisa desse momento que tinha a ver com isso, e no desgaste que foi o começo da pandemia, e a gente fazendo todas as funções, o checklist gigantesco, mais trabalho, mais tudo aquilo que a gente estava vivendo, uma ilha para mim. A beleza foi isso, meu momento de beleza foi uma ilha, era meu momento de silêncio. Eu pedia silêncio pro meu marido, eu pedia silêncio pro meu filho. E aí o momento de beleza e autocuidado se mesclava muito com um cheiro, uma meditação, uma reza, um escaldapé. E aí passava um creme e eu fazia massagem. Eu entrei na pandemia com crise de pânico. Então era um momento, eu precisava ir durante muitos e muitos e muitos dias me maquiar para me ver pronta. Era quase que uma índia indo para a guerra, sei lá, guerrear e caçar. Era quase que isso, assim. E aí eu fiz alguns cursos e alguns encontros com mulheres e eu percebi o quanto tomar um banho podia ser tomar um banho e chorar no banho, sabe? Assim, quanto esses momentos que têm a ver e que flertam com o nosso corpo e com o nosso cuidado podiam ter uma função de ilha, de carinho, de respiro. Aí eu percebi, ressignifiquei, foi muito importante, porque eu ressignifiquei esses momentos de beleza, para mim foi um divisor de águas, assim. E nesse sentido, Fê, a gente que acompanha o seu conteúdo, eu poderia dizer que foi um momento que você aterrou, né? Parece que a terra te chamou, você escutou esse chamado do aterrar e as suas conversas começaram a passar muito por questões da natureza, né? Então, você já citou o escaldapé, você já citou cheiro. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento aterrar que você vem para a beleza como rituais de autocuidado e passa a utilizar coisas do dia a dia, que foi assim, não criar novos momentos na rotina, mas ressignificar momentos que já existem, como todo mundo lava o rosto, ou pelo menos todo mundo toma banho todo dia, todo mundo tem que lavar o cabelo de vez em quando, então todo mundo escova os dentes. Então, esses momentos que já são rituais que a gente olhava só como rituais de higiene, passar a olhar esses rituais de uma outra maneira e usando outros recursos para isso. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa transformação. É exatamente isso, assim. O primeiro podcast que eu gravei, o Beleza Pra Quem, era sobre Mindful Beauty, sobre estar presente no momento do autocuidado. O quanto a gente perde, e aí eu não falo só como beleza, e aí eu falo como tudo, mas é exatamente o que você falou, a gente toma banho, né, teoricamente uma vez por dia, lavamos o cabelo algumas vezes na semana, escovamos os dentes. O quanto esse contato com a gente mesmo, esses momentos e essas pausas com a gente mesmo nesse lugar, a gente não está presente. A gente está no banho tendo ideias de trabalho, a gente está escovando os dentes na função rápido, com não sei o que, com as crianças puxando, e não sei o que. E o quanto a gente perde, e eu acho que aí, como sociedade, a gente perde
nesse momento do autocuidado, a gente perde com as crianças, a gente perde no trabalho, a gente perde em vários outros lugares e várias funções que a gente desempenha durante o dia, quanto a gente perde a oportunidade de ficar na terra, aterrar. O quanto a gente perde a oportunidade de ficar presente. E são momentos de muito prazer. Se você tomar um banho com o objetivo de sentir prazer, com aquela água, parece piegas, parece, sei lá, historinha de, ai meu Deus, mas não é. Eu tomar um banho no escuro, à noite, apaga a luz, acenda uma vela, em lugar protegido, fora, perto longe das toalhas, num lugar alto, toma um banho e coloca um cheirinho, liga uma música. E aí a gente só pensa nesses momentos em um momento especial, ou um momento a dois, ou um momento que precisa ficar, sei lá, seduzir alguém, vou tomar um banho, vou botar uma vela. Não, é esses momentos do dia a dia. É numa quarta-feira à noite, enlouquecida, que você tá querendo chorar de conchinha, sabe? Que tudo caiu na tua cabeça. É nesses momentos que você vai ligar esse chuveiro, apagar essa luz, respirar e ficar com você, porque no final do dia é você com você mesmo. Então, na verdade, a minha vontade, o meu desejo maior, assim, depois que eu despertei para isso na pandemia, era trazer esses recursos do dia a dia, assim, simples assim, para as mulheres. Principalmente a gente que carregou, eu vi um meme esses dias, a gente carregou essa pandemia na unha, nos dentes, nas costas, entendeu? A gente carregou a casa, o trabalho, as crianças, a função, todas essas milhões de coisas, então a gente teve à frente, sofremos muito com tudo isso, foi isso, o meu despertar na pandemia, e aí eu percebi o quanto não fútil é. Porque eu não estou falando sobre comprar um creme de R$465, que é lindo, que só eu tenho aqui, que não estou passando na mão. Não, eu estou falando sobre um fósforo, uma vela, a água do seu chuveiro e você mesmo. Estou falando sobre uma bacia, um balde, com uma água quentinha e um sal. Que eu acredito nisso, que as coisas elas vão tirando energia, põe energia aqui, tira ali, fica positivo e negativo. Então, esse cuidado com a gente mesmo, né, com o nosso corpo, com nossa pele, o quanto isso, depois do dia, depois de um banho, depois de passar um creme no rosto, o quanto aquilo eu me sentia mais calma, me sentia mais centrada, mais forte, mais preparada para ir para a luta mais um dia, sabe? Então, eu acho que foi isso. E eu uso muito os recursos da natureza mesmo. Eu tenho aqui a folha de arruda, de alecrim, de hortelã, e vou fazendo banho. E eu mudei para a roça, no interior de São Paulo, mas morava num apartamento e tinha os vasinhos lá com as coisas. Eu acho que a natureza é sábia e que as nossas avós e bisavós mais ainda. E elas sabiam exatamente o que fazia bem e o que dava e que ajudava aquele chá no final do dia, um escalda-pés, e um banho, e uma vela, apagar as luzes. São esses cuidados que me despertaram nessa pandemia e que todo mundo podia ter acesso. Então, foi realmente uma bandeira para mim, assim, no começo, e ainda assim, sobre esses recursos que a gente pode ter e usar em casa. E aí, nesse processo todo bonito, você encontrou beleza nessa pandemia? No meio do caos, nasceu uma Lotus? O que você descobriu esse ano que você fala, putz, isso aí me inspirou, isso aí é novo para mim, isso aí eu me apaixonei? Pode ser um produto, pode ser uma receitinha, pode ser alguma coisa em você? Eu me apaixonei por mim mesma. Essa pandemia foi uma descoberta incrível e poderosa, assim, sobre as minhas potências, capacidades. E como eu disse, eu entrei com um processo de burnout, com crise de pânico ao dormir, por 1000 questões, e eu entrei nesse lugar e fui me curando. A gente está em busca de cura como planeta. E eu vejo tantas pessoas fazendo tantas transformações, porque a pressão é tão grande que a gente tiveram coisas que não teve por onde esconder. Então eu mudei para o interior de São Paulo, eu mudei a forma como eu me via, eu me tratava, a forma como eu me relacionava com o meu filho, a forma como eu me relacionava com o planeta.
e descobri que a minha força, a nossa força, tá realmente colocando os dois pés no chão, essa coisa da gente poder acessar a beleza, os cuidados. Quando eu falo beleza, é os cuidados, o autocuidado. É a beleza do tá bem, né? De se sentir bem. Eu tô bem, eu tô bonita, eu tô me sentindo bem. É Eu isso. acho que a gente separa 3 coisas que a gente poderia, ou pelo menos eu tenho me esforçado para ver um pouco mais como uma coisa só. Autocuidado, beleza e higiene, né? A gente coloca como momentos estanques e distintos, e na verdade eu acho que a gente consegue trabalhar isso um pouco mais juntos, né? E essa higiene, que é esse lugar do estar limpo, passa por um processo também de tirar, não é só a sujeira da poeira do corpo, né? É tirar esse cansaço mesmo, é tirar essa desesperança um pouco. Então, eu percebo muito isso, essa tentativa de unir mais os processos, não tornar cada coisa estanque. Agora eu estou só escovando os dentes, agora eu estou cuidando da minha higiene bucal e agora eu estou num momento de beleza. Então, assim, a beleza, eu acho que ela é um sentimento, né? Ela não é um processo. Ah, eu me maquiei porque é um processo de beleza. É esse negócio. Gostei muito disso que você falou, que me lembrou do curso de Mindfulness que a gente fez com a Regina. Que inclusive é a cunhada da Fê. A gente tá tudo em família aqui, como vocês podem perceber. Mas é que quando eu me toco, o cérebro não sabe que é você mesmo que tá se tocando. Ele só tá sentindo o contato, né? E a gente faz tanto isso com o bebê. Eu que tenho filho pequeno, lembro muito que quando eu estava me preparando para quando o Amos nascesse, eu achei poético demais isso, que o bebê nasce e ele não é. Ele não sabe que ele existe como forma no mundo. E o que dá forma para o bebê é o toque. Porque aí ele entende as limitações dele. Ele começa a entender que ele tem corpo a partir do momento que ele é tocado. Por isso que o toque é tão importante para o bebê. E de repente a gente esquece que isso é importante na vida inteira, né? Quando a gente está gravitando no mundo, o que faz a gente aterrar é um toque de afeto. E pode ser nosso e pode ser de outra pessoa. Que é esse lugar que te dá contorno no mundo, te faz lembrar que você existe. E quando você consegue fazer isso com você mesma, aí eu acho que a gente já está chegando num lugar mais interessante, né? Não, com certeza. E a gente, ainda mais em dias e meses e um ano que te deu tanto, que dá tanto medo, que teve descarga de adrenalina, que teve tanta frustração, que teve tanta dor para esse corpo, que teve tanta dor para esse cérebro, que teve tantos desafios. Então, eu acho que a gente ganha quando a gente descobre que pequenos atos do dia a dia podem nos trazer prazer e cura. A gente ganha saúde, a gente ganha força, a gente ganha vitalidade, a gente ganha prazer em estar vivo. E são pequenos mesmo, é sobre esse lugar, assim, não é nada de realmente muito especial e muito fora do comum. E assim, uma coisa que para mim foi incrível, porque eu desconstruí também quando eu descubro que esse toque, esses rituais que estão no meu dia a dia, que eu posso acessar de forma muito simples e muito rapidamente para me trazer energia, e aí eu consigo me ver consequentemente mais bela, não independente de eu estar maquiada ou não, mas por estar mais forte, porque a beleza para mim começa nesse lugar, porque eu, Fernanda, associo a beleza com a minha força. Então eu desconstruo uma coisa chamada padrão de beleza. E foi isso uma das grandes ganhos, assim. Eu deixei meu cabelo branco, nascer meu cabelo branco, e ele veio com toda a força que ele... Porque ele não vem só, né, amiga? Ele não vem sozinho, ele já vem com força, assim, toma essa mudança na tua cara. Pá, toma que é teu. E é isso, assim, eu assumi esse lado. Eu recebi outro dia a Rita Lee falando: eu vou ser perua ou eu vou ser feiticeira? Quando eu crescer, alguma coisa assim. E eu vou ser feiticeira, sabe? Tipo, essa força da mulher dos 40, eu virei essa chave. E a pandemia me tirou o cuidado do salão que eu ia. E me deu
a força e a autonomia do meu autocuidado, sabe? Então, logicamente que a gente pode associar as duas coisas, mas eu sempre fui muito autônoma em relação à minha própria manutenção diária da minha beleza. Então eu corto meu cabelo eu mesma há 15 anos, sei lá quanto tempo. Mas eu estava indo ao salão, eu passei a ir ao salão há um ano antes da pandemia por conta da raiz branca. E era uma das coisas que eu mais odiava no planeta, era ficar 2 horas e meia num salão a cada 20 dias para pintar a raiz, porque aparecia um dedo, meu cabelo é preto azul, aparecia um dedo de branco e eu ficava desesperada, as pessoas ficavam olhando aquela raiz como se ela tivesse um ímã, e a questão de achar que a pessoa tá achando que eu sou desleixada, que eu não tenho autocuidado, que eu não sou blá, 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 todas aquelas questões. Não é fácil, não foi fácil, mas foi uma discussão muito forte, porque eu tive que desconstruir uma coisa que para mim é muito forte, que é a minha imagem com o feminino. O feminino para mim é algo forte, que não tem a ver com a sutileza do feminino, muito pelo contrário, assim, é com o poder e a força e a potência desse feminino, e eu achei que o branco iria me dar uma imagem de finitude, sabe? Tipo, ó, tá tic-tac, tá acabando. E não, muito pelo contrário, me deu e me dá muita força, e eu acho que foram essa é um dos grandes ganhos. Você foi pro lado do respeita meus cabelos branco? Ao invés de ir pro lado de eu tô perdendo o meu poder, porque a gente tem mesmo, né? É o espaço de poder que nos restou. Se o poder tá no quanto eu consigo gestar, está no quanto eu consigo atrair, isso é um tipo de força. E aí tô eu, muito bem plena, no domínio do meu poder de sedução, e de repente os cabelos brancos vêm para minar esse poder, para dizer que eu não posso mais tanto assim. Você foi pro lado do, opa, não, peraí, isso aqui é sabedoria, isso aqui é me respeita que eu tenho estrada. Exatamente. Eu passei a olhar as mulheres com cabelo branco de um jeito, venerando, assim, tipo, outro dia eu tava andando aqui, eu moro num condomínio, e eu vi uma moça passando com o cabelo na cintura, praticamente, todo branco, de boné. Eu tive vontade de parar ela e falar, oi, tudo bem? Quer ser minha amiga? Porque é muita força, é muita força. Eu passei realmente a ressignificar, e eu acho que isso é um ganho para sempre, assim, porque não acho que isso é beleza ponto final, mas para mim eu respeito super as mulheres que pintam e que não precisam de ninguém precisa nada, mas eu ganhei muito em assumir uma coisa que eu tentava esconder com muito sacrifício, porque eu não gostava. Então, para mim, não era prazeroso. Eu não gosto de passar horas no salão. Eu gosto de passar horas eu sozinha, escutando música, Beyoncé, ou vendo uma série, fazendo a minha unha quando eu tenho vontade. Porque uma coisa que eu também parei de fazer foi a unha. Mas essa semana eu tive uma reunião presencial em São Paulo, e aí eu percebi que eu queria fazer a unha. Então, eu coloquei as coisas nos seus lugares. A unha eu faço para os outros. E tudo bem, eu faço as unhas para os outros. Eu faço as unhas quando eu quero estar em uma reunião, e eu faço as unhas para essas pessoas. É para performar, não é necessariamente para os outros, né? É porque eu quero projetar uma imagem, e eu tenho alguns códigos que me ajudam a projetar essa imagem, porque tudo é linguagem, tudo é comunicação, né? Mesmo quando eu não quero, eu sempre estou comunicando, não é uma escolha não comunicar. E código é código compartilhado, né? Não funciona se ele é só para você. As pessoas, ou a gente tem um código comum, ou a comunicação não acontece. Ô Fê, nesse sentido da performance, eu acho que eu nunca fiz tanta reunião no nível vai do jeito que tá, que eu fiz esse ano. Porque na parte da manhã eu estava cuidando das crianças, eu começava a trabalhar na parte da tarde, não dava tempo de fazer nada entre uma coisa e outra. Era servir o almoço e correr na frente do computador. Tinha dia que eu estava num nível tão descabelada que eu tinha que colocar a câmera pertinho para nem agredir as pessoas com o nível de descabelamento que eu estava. Eu nunca fiz tanta reunião sem maquiagem, eu nunca fiz tanta reunião suada, descabelada, com a blusa que tava mesmo. E aí, eu tava me vendo, né? Porque a câmera tá ligada, porque você tá fazendo call, você tá vendo as pessoas, tá vendo você mesma.
E eu vou te falar, foi muito difícil ver a minha imagem tantas vezes, repetidos dias, descabelada, sem uma taca de maquiagem. Porque com não olheiras cada vez mais fundas, não era com só a pele eu porosa. normal, não era só eu queria, não tem questão de beleza, eu tava suada mesmo, a minha pele tava oleosa e o meu cabelo tava desgrenhado, não porque eu tô aqui exibindo força, é porque eu vinha correndo fazer. E aí, isso dia após dia, inclusive hoje eu tô aqui conversando com você, eu tô super abatida, eu tô vendo o meu rosto aqui, a luz ainda não tá ajudando, então eu tô amarelada. E aí, isso foi minando muito a minha confiança na minha beleza, sabe? Não porque eu não estivesse maquiada, mas porque eu não tive nenhum tempo para me preparar para essa performance, que é estar na reunião, que é uma performance que eu sempre me preparei para estar. Tanto que quando eu vou fazer palestra virtual, aí não. Aí eu dou aquela arrumada e tudo mais. Mas pro dia a dia, com as pessoas que eu tô mais acostumada e tudo mais, eu nunca me apresentei tão derretida. E a sensação que eu tinha, que eu tô chegando agora em dezembro, é essa, que eu envelheci muito esse ano. Sabe? Eu sinto olheira, bolsa, assim, o olho derretendo, sabe? Eu envelheci esse ano. E aí, eu acho que isso mexeu muito com a minha autoestima, sabe? De tipo, poxa, eu não tô bonita. Então, eu entendo perfeitamente, porque eu também eu derreti. Eu posso te falar que derreti literalmente, porque eu emagreci 4 quilos fazendo faxina. Assim, é isso, nesse lugar né, de derreter, porque metade do meu dia era numa lida física, que eu não estava acostumada a fazer, e cuidar das crianças, e fazer o almoço, fazer reunião e tal. Então, assim, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo, eu acho que essas máscaras, né, que a gente coloca para performar, que como a Ju falou, Jung fala muito sobre isso, sobre a imagem que a gente, independente do que o outro vê, a gente está passando um código, a gente passa uma imagem. E essa imagem, ela é decodificada pelo cérebro automaticamente, porque a gente já está embutido todos esses símbolos e signos dentro de nós. Mas eu acho que um ganho muito grande que a gente teve nesse ano foi uma coisa chamada verdade, que é uma desconstrução realmente dessa, assim, da mulher que não tem filho, então vai ter grito de filho, sim, vai ter uma câmera mais ou menos abaixada. Eu acho que é um ganho e, ao mesmo tempo, também é uma intimidade que talvez não sei se numa vida normal a gente não teria compartilhado. A gente não teria compartilhado um bigode. Não, é que a gente não teve escolha. A gente não Fê, eu acho que isso é violento, entende? Porque, assim, tudo bem, eu entendo que tudo tem o seu lado positivo, mas assim, quando passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, daqui a pouco, o que a gente queria ser mais privado. Eu queria que a minha casa fosse minha e não mais do trabalho, né? Eu não quero que as pessoas tenham acesso aos meus filhos, tenham acesso ao meu ambiente de casa, tenham acesso ao meu cansaço. Eu também quero separar. Eu e a Cris, a gente conversou muito sobre isso. A gente começou a vir pro estúdio, a gente tá gravando do estúdio. E isso, a gente percebeu, nossa, como isso nos faz bem. Separar os ambientes, né? E quando ela consegue, tipo, hoje eu tô maquiada, ela não tá. Às vezes nós duas estamos maquiados para fazer uma gravação que é só um podcast, é só áudio, ninguém vai escutar. E aí essa escolha de maquiar para justamente fazer essa separação. Eu tô exausta, mas a pessoa que tá do outro lado não tem que saber. A pessoa, eu não quero que ela saiba. Não é, essa hora não é agora. Entende? Que é o que você falou de agora eu vou botar as minhas armas, né? Eu vou me pintar que nem uma guerreira e eu vou para um outro lado, que eu tenho o meu privado, eu tenho o meu momento de fragilidade, eu comigo mesma, eu com a minha família. Agora eu tô trabalhando, agora eu não quero. Quando não é uma escolha, quando a Cris não tá aqui sem maquiagem, porque ela escolheu estar com você aberta, quando ela tá exposta sem ela querer, só porque não deu, só porque ela tá cansada, aí eu acho que isso é uma dor que a gente carrega desse ano. Eu acho que eu não me sinto essa vulnerabilidade que você coloca para se sentir forte. Você se sente realmente frágil. Você tá frágil. E eu acho que todas nós, em algum momento, passou por isso, né? E que eu acho que o que é novo a gente passava por isso antes, mas é muito novo o fato da gente estar com o espelho virado 24 horas pra nossa cara. Eu não ficava me olhando assim não, gente, pelo amor de Deus. Quando eu tava acabada e as pessoas estavam tendo que lidar com isso. Eu sinto muito desculpa para as pessoas que todos esses anos lidaram com isso. Mas esse ano fui eu que tive que lidar. Eu tava olhando pra minha cara acabada, entendeu?
É um horror. Não, e assim, eu tenho 1000 questões. Uma delas é a maquiagem. Quando eu entrei na história de maquiar, da maquiagem e falar sobre isso, eu sempre batia nesse lugar de quanto a maquiagem, ela é máscara. Ela é uma máscara de performance. Então, assim, tem um ditado de uma... Agora eu esqueci, mas ela assim, quanto mais triste eu tô, mais vermelho é o meu batom. Isso, 100%. Ó a quantidade de brilho que tá no meu olho hoje, entendeu? Ó, close. Exato. Porque é isso, cara. 8h30 da manhã já tinha presidente dizendo que quem toma vacina vai virar jacaré. Já tinha deputado passando a mão no peito de deputado em plena Assembleia Legislativa de São Paulo. Já tinha um menino negro de 10 anos chorando na beira do gramado porque sofreu racismo num jogo. Entendeu? Assim, 8h30 da manhã. Começa o dia assim. Dá-lhe maquiagem. E aí e a notícia da quarta onda. Então, assim, gente, taca brilho, né? Taca brilho, porque senão a gente não levanta da cama. Com certeza, e eu acho que além disso, e aí eu volto nesse lugar, eu entrei acho que todas nós entramos e vivemos isso com muitos momentos de dor e de angústia, e o quanto esse banho não é mais para lavar o sovaco, sabe? O quanto é poderoso esse banho ser um banho que tenta te trazer um pouco de calma e paz num dia, porque a gente teve que encontrar dentro da nossa própria casa, com os nossos próprios recursos, momentos de pôr gasolina, de ligar na tomada e pôr bateria, porque senão não aguenta. Então, lá atrás, quando eu entrei nesse lugar, eu falei, eu vou fazer uma imersão para mulheres dentro das casas delas, gente, num grupinho no celular, e eu vou ficar todos os dias falando, hoje vocês vão tomar banho com vela, hoje vocês vão fazer um escaldapés, e contando para elas e dando música para elas, e o quanto isso foi, para mim também, foi uma cura, porque eu precisava encontrar um lugar dentro da minha própria casa, com os meus recursos, para poder tirar um pouco essa exaustão. E realmente a maquiagem ela é essa máscara de performance. E eu acho, concordo plenamente com vocês, que foi uma violência. Isso que a gente viveu desse ano, de realmente essas câmeras ligadas o tempo inteiro na nossa cara, e da gente ter que lidar com alguma coisa que a gente não precisa lidar, porque o que eu tô falando com vocês estão escutando a minha voz. Eu não precisava estar preocupada com a minha imagem, mas eu vi 5 minutos antes de vir aqui, eu não sabia se a gente ia se ver ou não, independente de qualquer coisa, eu fui lá, passei um corretivo, um blush, batom, e a mesma coisa que batom e põe um blush, então parece que eu tomei um sol, prendi os cabelos de qualquer jeito, tarará, e pronto. Então, é isso, assim, a gente tá muito, muito cansado, e sim, foi uma violência, e de novo, eu acho que de alguma forma, esses momentos de higiene mental, a higiene pessoal podem virar higiene mental. Fê, eu queria que a gente fosse um pouquinho para esse lugar agora, porque me parece que é isso. Quanto mais eu tomo porrada, mais eu vou precisar desse autocuidado e dessa beleza, né? Quanto mais eu acordo de manhã e é esse show de horror, mais eu preciso cuidar desse corpo, porque isso é resistência. Esse corpo e essa mente ficar sã é resistência, porque diante disso tudo, o padrão é sucumbir. Então, vamos conversar um pouquinho de aconchego, de acalento. O que eu posso trazer para essa rotina para me ajudar a resistir? Qual que é o segredinho? Qual que é o alecrim? Onde que eu ponho? O que eu faço? Esse cheirinho que ativa essa lembrança gostosa da minha infância de quando eu brincava mais. O que dá para fazer? Vamos falar de coisa gostosinha. É exatamente isso, é resistência. Eu acho que você pegou no ponto principal. A gente precisa resistir porque ninguém quer que a gente resista. Eles não querem que a gente esteja aqui. Então, você falou uma coisa deliciosa, assim, lembrar de quando a gente brincava. Lembrava quando a gente ia pro colo da mãe, que a mãe dava colo, a mãe, o pai, o cuidador, a avó, a tia, nesse lugar que eu vou muito, assim, eu acho que as receitas das nossas avós, das nossas tias, das nossas, enfim, sábias, elas são simples e trazem muito conforto. Então, cara, tem muitas coisas gostosas para fazer. Uma delas é cabeça quente, pé gelado. Então, a gente precisa trocar.
Quando a cabeça está muito quente, fervilhando de ideias, muito pensamento acelerado, não consegue dormir direito porque fica pensando, vira para um lado, vira para o outro, pensando nas coisas que passaram, nas coisas que vão vir, no amanhã, escalda pés. Pé precisa ficar quente para a gente tirar esse calor da cabeça. Então, o escalda-pés é uma temperatura quente, mas cuidado, não é a água do chuveiro, é uma água de chaleira. Só que cuidado, logicamente, para não queimar o pé nem nada. Então, o que eu faço? Eu pego eu gosto de bastante água, eu pego uma bacia bacia de roupa, ponho do lado da cama, porque o gostoso é ficar, ou então numa sala em silêncio. Uma coisa que eu vou falar aqui, talvez possa ajudar. Eu tenho um código aqui dentro de casa que eu chamo, que eu peço, eu acho que eu já falei isso, eu peço o amarelo. Quando eu falo amarelo, porque você fala, gente, eu preciso ficar sozinha. Gente, silêncio, vai falar, mas daqui a pouco de novo. Quando eu digo a palavra amarelo, é porque estou quase chegando no vermelho. E realmente é um respeito. Então, o Tito, meu filho de 5 anos, pede amarelo. O Léo pede amarelo e eu peço amarelo, direto. Então, é um momento, assim, sério. Você com você mesma, senta, água quente. E aí, você pode colocar sal grosso ou sal, porque o sal, ele acaba renovando e a energia, a água salinizada, ela tem uma potência de energizar o seu corpo. E aí, o que você tiver? Eu tenho óleos essenciais, mas você não precisa ter óleos essenciais. Você pode pegar um sachê de chá, de camomila, coisas que acalmam, sabe? Um sachê você não precisa ter matinho, erva fresca, mas se tiver no freezer, você pode pôr alecrim, pode pôr uma hortelã, um sachê de camomila, de chá que você usou, você pode até beber depois, colocar, abrir o sachê e deixa a planta, porque também tem uma coisa visual gostosa. Põe uma música relaxante, abaixa a temperatura não, a luz, liga uma vela e pronto, fica ali 20 minutos, tentando estar presente. Regina, nunca sempre lembro dela. Autoconsciente Regina, tá aí também. estar presente. Excelente. Exatamente, podcast maravilhoso. Então, estar presente. Sinta, mexa o pé, passa o pé um no outro. Então, você pode passar depois um sabão, pode jogar shampoo cheiroso. Que Eu você acho tem em muito casa, legal esse gostoso. negócio do sal, Fê, o sal no escaldapé, porque sempre me causou muito bem-estar, mas um bem-estar que eu falei, gente, não tem explicação, eu tô me sentindo realmente melhor. Mas o que acontece, principalmente, por exemplo, para mim que tenho bronquite, que tenho asma, quando a gente usa o sal grosso na água quente, o vapor daquela água tá salinizado. E aquilo é muito bom para quem tem problema respiratório, porque você inala aquele ar com sal e é isso, né? Tipo soro. Toda vez que a gente tá muito ruim de asma, de bronquite, o médico fala, você precisa ir para a praia. Por quê? Porque a salinização, ela ajuda no processo respiratório. Então, fazer escaldapé com sal grosso, aquele vaporzinho ali que vai subir, ele tá salinizado, ele ajuda a respirar melhor. Então, causa um bem-estar que tem umas explicações interessantes aí, bem importantes para levar em consideração. Com certeza absoluta. E esses momentos de pausa, coloca para você aqui, ó, no celular. Toda quarta-feira às 8 da noite. Faça isso, sabe? Compromisso, né? Compromisso com você mesma. Não deixe na minha memória, quando der. Não, coloca um ritual de autocuidado por dia. Então, tomar um banho à noite com intenção de tomar banho, de estar presente, sentir a água. Escolhe aquele sabonete que você nunca quer usar. A gente sempre tem um sabonete que a gente só usa de vez em nunca, tá ali guardado. É ele mesmo que vai pro banho esse dia, sabe? Entra em contato, passa na pele, tenta fazer uma massagem, vê sabão. Por onde que você começa? Você começa pelo pé, você começa pela cabeça, por quê? Você lava o pescoço. Então, assim, o ato de estar presente já vai fazer com que a sua mente não fique devaneando e divagando sobre os problemas. E nos problemas deixa os problemas do lado de fora, eles ainda vão existir, ou não, pode ser que eles se diminuam depois desse momento de relaxamento, mas tá tudo bem, é só agora que não. Depois pode tomar um chá é delicioso porque ele acalma, tudo que é à noite, quente,
sabe? Dá um conforto mesmo pro corpo, de um chá mais quentinho, escalda-pés, o banho. Cara, dá pra fazer tanta coisa, tipo pegar a borra do café de manhã, guarda na geladeira, tomou esse cafezinho, pegou o café, guarda a borra lá na geladeira. Quando chegar no final de semana, sábado, vai juntando. Chegar no sábado, no domingo, que é aquele dia que eu amo. O dia que eu falei, vou tomar aquele banho mais demorado, vou ficar aqui no banheiro e tal. Pega esse café da geladeira, pode tirar ele um pouquinho antes, ou não também. E você pega esse café e esfrega no corpo inteiro. É cafeína é estimulante. Ele acelera. Ainda mais se você fizer isso de manhã cedo, de manhã num sábado de manhã, num domingo de manhã, isso vai energizar a pele, que é o maior órgão do seu corpo. E vai te trazer 1000 benefícios, porque você renova as células, você tira as células velhas, você tira o passado, você renova seu couro, você renova sua pele, sabe? Porque eu acho muito amo da fazer simbologia. isso. Eu faço isso com óleo de coco para deslizar melhor. Faço muito, amo, Isso. amo. Você pode misturar com óleo de coco, você pode misturar com azeite, você pode misturar com óleo de cozinha. Você pega esse café e mistura no banho, e você reutiliza. Você não está levando ele para o lixo, você está usando, reutilizando aquela borra de café e renovando as suas células para uma nova semana. Então, faça isso num domingo de manhã. Todo domingo de manhã eu vou fazer uma esfoliação e depois que a minha pele está renovada, eu vou passar óleo de coco, eu vou passar o meu hidratante preferido, eu vou passar um óleo de banho, eu vou fazer o meu óleo, vou pôr azeite com algumas gotinhas de óleo essencial, qualquer coisa assim. Eu acredito muito nos rituais, muito, 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 muito. Esses rituais te traz força para mais um dia, mais uma semana que começa. Porque sem isso eu acho muito difícil a gente continuar. Fê, a gente já falou aqui de autocuidado, de cura, e já falamos de performance. Eu não queria terminar sem falar de um último aspecto que é bem mais tabu pra gente como mulher, que é de falar de beleza, de maquiagem, enfim, de qualquer coisa relacionada à beleza como diversão. Porque a gente não se permite se divertir. Então, assim, pode ter alguém que tá ouvindo, tudo isso fala muito bonito e tal, mas eu simplesmente gosto. E justamente porque é um ano difícil, justamente porque é tão complicado, do mesmo jeito que a gente fala de qual é a importância do humor num ano tão pesado. Porque a gente não pode viver só do que é útil, a gente não pode viver só do que é importante. Também é importante o que nos diverte. E para mim, me maquiar e escolher um batom diferente e escolher uma sombra diferente é só divertido, é uma coisa que eu sempre gostei. E consumir conteúdo sobre beleza no meio da pandemia é uma janela do tempo em que eu não estou me preocupando com problema. Homem não tem problema nenhum de falar de videogame, de futebol, como importantes e essenciais durante a pandemia. Uhum. E não precisa justificar dizendo que é um autocuidado, não precisa justificar dizendo que é importante e dar várias camadas e layers de significado. Eles simplesmente vão fazer porque é divertido, ponto. E ninguém fala que é fútil. Não existe essa pergunta. Mas escuta, jogar videogame em plena pandemia não é muito fútil? Fazer conteúdo de videogame não é muito fútil? Mas o que é nosso prazer, a gente sempre está justificando porque, né? Eu vou dizer aqui que eu estou consumindo horas de conteúdo sobre beleza em plena pandemia, por quê? Uhum. Ou que eu estou produzindo conteúdo sobre beleza simplesmente porque é divertido? Porque eu gosto? E aí, teve também, você percebeu isso de Fernanda do céu, eu tô descaralhada da minha cabeça, eu não aguento mais notícia ruim, graças a Deus que você existe fazendo esse conteúdo que eu olho para sua timeline e simplesmente ela é bonita, com a graça do Senhor Jesus, existe post bonito na minha vida. Você percebeu isso? Muito. E foi uma questão muito para mim também, porque, na verdade, eu cheguei nesse lugar, eu falei, cara, tipo, por que a gente não pode somente se divertir, né? Assim, eu usei maquiagem todos os dias da pandemia, salvo algumas exceções. Por quê? Porque eu
amo passar blush, me ver corada e descobrir que blush 1, blush 2, blush 3. Então, assim, eu faço um estudo sobre o mercado de beleza. A quantidade de maquiagem, de vendas de maquiagem caiu no começo, mas logo já voltou. Então, assim, é realmente uma ilha de diversão, é uma ilha de respiro, porque é cor, cara. Cor é vida, é feliz. A cor tem símbolos de felicidade. Ela traz pigmento para o seu rosto. Mesmo aquela história que a Cris mesmo comentou. Não, eu me olho, às vezes estou realmente abatida. Porque a cor, ela faz isso. A cor levanta a cor. Você olha a cor, você sente diferente. E lógico, essa coisa da gente... A nossa culpa eterna de estar Um salto, gente. Saudade. Não é? Eu usei Saudade. ontem. Não usa mais sapato, porque se não sai de casa, vai usar sapato como? Não é? Exatamente. Eu fiz um Exato. evento digital, eu gravava em estúdio, e aí eu botei um Scarpin, primeira vez no ano que eu botei um Scarpin, eu falei assim, que delícia, um Scarpin vermelho, pra brilhar muito no vídeo. Eu vou contar uma coisa de Juliana aqui que ninguém sabe. Que ela fez uma mudança linda esse ano, se dando o direito de usar estampas, e ela tá maravilhosa. Ela sempre usou cores fortes e fica ótimo pra ela. Mais color block, Mas ela né? se jogou nas estampas e tá arrasando. Então, eu queria esse direito de dizer que não é porque constrói minha autoestima, não é porque é um autocuidado, não é só porque é divertido, é só porque eu gosto, entendeu? Uhum. E eu acho que a gente precisa, como mulher, também conquistar esse lugar, que ok, é importante desconstruir, beleza, já foi muito opressão e ainda é em muitos aspectos, ok, sim, não é ou, é e, né? Ok, tem tudo isso, mas também é um lugar que é nosso. E pode ser muito divertido, entendeu? Uhum. E eu até, inclusive, não sou uma pessoa que consumo muito sobre isso. E eu não me divirto dessa forma, mas eu vejo muitas mulheres que se divertem. Esse é o lugar delas do, entre aspas, a futilidade, sabe? Do, eu quero falar de esmalte, eu quero falar de K-Beauty, eu quero passar horas falando de tipos de cronograma capilar, é isso que eu quero na minha vida, me deixa... Me dá minha rotina, meu skincare, minha rotina de autocuidado. Não, com Tira a mão certeza. do meu skincare, é muito bom. me dá, eu tenho direito a ele. De novo, eu caio nesse lugar porque a gente fez um podcast sobre beleza na infância, no Beleza Pra Quem, e eu não me recordo muito da psicóloga falando isso, né? Porque eu fiquei questionando sobre essa coisa do brincar de beleza. Né, o quanto isso pode ser pesado para uma menina, para construir e tal. Aí ela falou, mas você já imaginou que ela só tá brincando? Ela só tá brincando. E ela só tá brincando de ser princesa, como depois uma hora ela brinca de ser guerreira, e outra hora ela brinca. E a mesma coisa, por exemplo, não falo nem não coloco isso para um gênero, porque o meu filho brinca. Ele pinta a unha de esmalte preto, ele pede para mim, para ele ser do lado negro da força. E ele incorpora todo um rolê, ele pede para passar lápis de olho. É a fantasia. E essa fantasia é muito poderosa. Ela cria resistência, ela nos dá a força para lutar, para estar em outros lugares, né? É importante, é muito importante. Então, essa diversão e essa, entre aspas, futilidade, e eu acho que é muito da gente também com a gente mesma. Ai, nossa, você jura que você vai ficar fazendo isso e tal, consumindo beleza e vendo vídeo de skincare, K-Beauty, tarará. Sim, eu vou, porque é divertido, porque permeia o meu imaginário, porque acessa as minhas mais doces lembranças de criança, brincando de boneca e pintando e arrumando a roupa dela. E esses recursos, de novo eu volto para esse passado, esses recursos que a gente se perde durante a nossa vida, e que eu realmente acho que no momento de guerra, que é o que a gente vive, assim, essa lembrança, sabe? Essas coisas tão simples que eu acho que trazem essa paz e esse conforto pra gente continuar
no dia seguinte, sabe? E esse momento mesmo com a gente com a filha, a gente com o filho, a gente com a gente mesmo, sabe? Vamos brincar agora de se maquiar, vamos fazer a unha, nós dois, nós duas. Esses momentos que eles vão te renovar, te trazer energia, e eu acho que a gente não pode menosprezar e deixar eles num lugar menor. E quem dera se os meninos, se a gente aprendesse com eles, assim, né, em relação ao videogame. Meu marido nunca jogou tanto videogame na história e existência da vida dele. Ele passa 2 horas à noite sozinho na sala jogando videogame. E eu coloquei alguma coisa pra ele, nossa senhora, não, cara, é o momento dele de desopilar a cabeça. A gente fala que a gente tira o cérebro e coloca na banheira, no balde. Esse é o momento, sabe? A gente precisa fazer isso com paz. Não tem culpa nenhuma, você precisa fazer isso, ter os seus momentos de relaxamento, de puro êxtase e lúdico, para você poder, no dia seguinte, de novo, incorporar essa mulher e batalhar e ir atrás de fazer o seu dia, sabe? Mas é importante que a gente valorize isso, esse momento nosso. E eu acho que essa é uma dos grandes ganhos da pandemia, nesse momento que a gente está vivendo. Amiga, obrigada por esse papo gostoso. É difícil não ser profunda com você. Você sempre vem com esse papinho de beleza e no final a gente está falando de tanta coisa. Muito obrigada por esse tempo, por esse compartilhamento gostoso. E que a gente passe por muitos processos de reencontro com essa beleza ao longo de 2021. Amiga, delícia comer esse bolinho com você. Amei, amei. E bora para essas férias muito gostosas, muito merecidas, que a gente possa se divertir muito. Exatamente. Eu que agradeço, meninas. Muito, muito obrigada a me participar. Contem comigo sempre. Beijo. O Mamilos é uma produção B9. Apresentação de Juva Lauer e Cris Bartz. Coordenação geral, Carlos Merigo, Juva Lauer e Cris Bartz. Direção, Alexandre Potashev. Produção e apoio à pauta, Ellen Menezes. Apoio à pauta e pesquisa, Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Edição, Mariana Leão, com trilhas de Andy Lopes. Capa, Elô D'Angelo. Coordenação digital, AG Barros, Pedro Estraza e Lucas De Brito. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.